Estamos começando mais uma live, dessa vez falando sobre autocura através da nova medicina germânica. A gente está aguardando aqui uma conexão melhor para entrar. Estamos apenas no Facebook ainda. Vamos verificar essa conexão. Enquanto isso, olá. Boa noite a todos. Entrou? Boa noite, pessoal. Esse assunto que a gente vai conversar hoje é um assunto muito valioso para mim. Eu estava empolgada para falar hoje, porque lembra que na propagandinha a pergunta era: autocura é possível? E a resposta, numa das coisas que eu postei, era sim, sim, é possível. Não só através da nova medicina germânica, mas a gente tem muitos outros conhecimentos bacanas, né? Mas o que eu quero falar aqui hoje, que para mim foi um grande diferencial na vida, eu achei que fez todo um sentido e eu comprovo isso diariamente na minha casa, com a minha família, comigo, foi a nova medicina germânica. Então, antes de eu falar propriamente, deixa eu contar rapidamente aqui de onde surgiu a nova medicina germânica. Chama germânica porque foi um médico alemão, mais um alemão na minha vida, né? Porque o Freud também foi muito importante. O Bert Hellinger também é muito importante, enfim. Dick Hammer, Dr. Hammer, aliás, foi o médico que descobriu, que desenvolveu a nova medicina germânica. Infelizmente, de uma maneira trágica, porque foi depois de uma dor muito grande que ele viveu, quando o filho dele foi baleado, o filho único dele levou uma bala perdida e veio a óbito por conta dessa bala perdida, numa situação completamente inesperada. Eles estavam a passeio em família e essa bala perdida, infelizmente, tirou a vida. O filho do Hammer, que chama Dick Hammer. E alguns meses depois, o Dr. Hammer apresentou câncer nos testículos e a esposa dele apresentou câncer no ovário. E aí o Dr. Hammer, que era oncologista, pesquisador, cirurgião, na Alemanha é comum os médicos terem mais de uma formação na medicina. Não é como no Brasil, que geralmente o médico escolhe uma residência e segue com aquilo a vida toda. Na Alemanha é comum. Então ele já tinha passado por algumas cadeiras da medicina e aconteceu tudo isso. O que ele fez? Como ele era o coordenador de um laboratório de pesquisa em oncologia e passou por uma experiência de ter um câncer com a esposa depois desse ocorrido, ele começou a fazer investigação na história de vida de todos os pacientes e fazer cruzamento de dados, fazer análise de dados. E para resumir essa conversa, surgiu assim a nova medicina germânica, que tem como um dos princípios fundamentais é que a nova medicina germânica entendeu o que seriam uma espécie de leis da nossa biologia humana, e a partir desse entendimento foi catalogado uma série de fatores e de leis. São 5 leis que regem a nova medicina germânica. É um assunto extenso e o que eu quero falar hoje aqui é uma introdução para vocês começarem a avaliar essa lógica que foi passada para nós. Então é o seguinte, de acordo com as descobertas do Dr. Hammer, tudo que nós temos, se não for por conta de um trauma físico, por conta de subnutrição ou por conta de intoxicação, tipo envenenamento, é por conta de um forte impacto emocional não suportado completamente pelo sujeito, que foi nomeado DHS, em homenagem ao filho dele, que é as siglas Síndrome de Dick Hammer, né? Dick Hammer Syndrome. Então, assim, o que eu estou dizendo?
que, na verdade, todas as nossas manifestações de desarmonia, de problemas de saúde, quando não é uma porrada física, quando não é um envenenamento, uma intoxicação, e quando não são três: trauma, envenenamento, qual que é o outro mesmo aqui? Trauma, envenenamento, subnutrição. Quando a gente está com problema de nutrição, que está faltando alguns nutrientes para elaborar alguns metabolismos, sempre será consequência do tal DHS, que é esse impacto emocional negativo forte, ok? Então, o que significa isso? Para a nova medicina, a palavra doença não é adequada. Para a nova medicina, o que acontece são programas biológicos especiais, sensatos, que são acionados quando nós sofremos esse impacto. E isso é uma coisa que o Dr. Hammer comprovou, e na primeira formação que eu fiz de nova medicina, eu pude ver alguns slides, alguns exemplos disso, comprovou com tomografias cerebrais mostrando uns anéis esbranquiçados em determinadas regiões do nosso cérebro. Isso equivale ao seguinte: quando a gente recebe um impacto emocional, por exemplo, se você é assaltado, aí você entra numa farmácia e de repente você se dá conta que chegou um assaltante, você está no assalto, você está correndo risco de vida. Naquele momento exato, você fez um DHS e a parte do seu cérebro que está processando essa informação principalmente é a parte como se fosse assim uma porrada, e é a parte que fica com uma alteração na coloração do cérebro, nessa tomografia que tem uma lâmina um pouco, numa angulação diferenciada. E aí o corpo, numa estratégia de sobrevivência, porque se você ficasse com aquela informação sendo processada naquela região do cérebro, você poderia ter um edema cerebral e poderia vir a óbito rapidamente. Aí o que você faz? O cérebro manda um estímulo para um órgão correspondente e ele é liberado disso, e esse órgão correspondente vai manifestar os sintomas decorrentes do impacto que você sofreu. Mais ou menos da seguinte maneira: vou contar uma situação que aconteceu comigo para não ficar assim tanta teorização, para não ficar só numa abstração. Deixa eu pensar aqui por exemplo, teve uma vez quando, acho que eu até contei essa história em algum outro vídeo aí, teve uma vez que eu tive uma tendinite no ombro e ela não passava. E aí eu cheguei na doutora Débora Brito, que trabalha com nova medicina há alguns anos já, que é fisioterapeuta aqui em Goiânia, porque uma pessoa me indicou, gostou, falou: fiz um tratamento, gostei, aquelas coisas meio diferentes, mas funcionou, acho que você vai gostar. E aí eu tava aqui com as minhas fitoterapias, com um creme de arnica, tananã, e não melhorava aquela tendinite. Pesquisando, eu descobri que tendinite era uma nhaca, que podia ficar anos e anos e anos daquilo na minha vida. E ela estava no nível que eu não conseguia levantar o braço, algumas épocas, acima do nível do ombro. Quando eu cheguei lá, primeira pergunta, fica a dica quem quer anotar, para começar a se autocurar no que escolher curar. Primeira pergunta: desde quando? Quando começou? Aí eu, mais ou menos tanto tempo, assim, uns 4, 5 meses, não lembro exatamente, já tem uns 5 anos que isso aconteceu. Ou, não, tem mais de 5 anos, tem uns 6 anos. Tem uns 6 anos. Minhas filhas estão com 8, elas eram bem pequenininhas. E aí, ela falou assim: você viveu alguma situação um pouco antes de aparecer isso, traumática, ruim? Não vivi. Aí eu demorei a me tocar, porque ela foi me dando pistas. E quando a gente faz formação em nova medicina, ou bioalinhamento que trabalha isso, fica mais fácil da gente usar a memória para lembrar disso. Mas se não memorizar, não tem problema, existem outros caminhos também. Eu estou dando um exemplo mais simples aqui para vocês começarem a acompanhar esse raciocínio melhor. Aí eu lembrei que eu acompanhei um parto, que foi um parto árduo, que eu fiquei muitas horas auxiliando aquela gestante, e era uma gestante que era um tanto pesada, e etc e tal.
E aí ela falou assim, teve algum desconforto na situação? Eu falei assim, teve. No final das contas, ela não conseguiu ter um parto normal, e eu senti um certo desconforto. E assim, no decorrer da conversa, o que aconteceu? Quando o nosso cérebro envia essa informação para um órgão correspondente, existe algumas coisas que fazem essa conexão. E isso a gente acha na nossa embriogênese. Porque nós, quando a gente é fecundado, espermatozoide, óvulo, a gente começa a se multiplicar, células, enfim, e tudo em nós, da ponta do dedinho até o fio do cabelo, é um dos 4 tecidos que é estudado na medicina da embriogênese, que é endoderma, mesoderma novo e antigo e ectoderma. Então, de acordo com a percepção que você tem de uma determinada situação, vai ser um tecido que vai ser acionado. De uma maneira muito rápida falando, não preocupa com isso agora não vocês, mas de uma maneira muito rápida falando, quando a gente vive um impacto, onde a gente sente que a gente está correndo risco de vida, é alguma questão vital que está em ameaça, a gente vai mandar uma informação para algum órgão na parte do endoderma. Quando é uma situação que é a ver com relacionamento, a gente vai mandar para algum órgão de ectoderma. Quando é uma situação de desvalorização, por exemplo, é mesoderma novo, que foi o caso, impotência e desvalorização. Osso tem a ver com impotência e desvalorização. Então, doenças do tecido ósseo, o conflito macro é impotência e desvalorização. Aí a gente, primeira coisa, quando a gente começa a entender de nova medicina, a gente já começa a conseguir fazer uma leitura de qual foi a categoria de conflito que foi vivida para gerar aquele problema, aquele sintoma. Aí aonde? Porque eu tenho osso da ponta da cabeça até o dedo do pé. Por que foi o ombro que eu elegi? E o ombro direito? Então, essa coisa da lateralidade, do local, tudo isso vai me dando pistas. E hoje não dá tempo da gente falar disso tudo, eu quero só que vocês comecem a raciocinar as perguntas. Então, eu senti que eu fiquei impotente naquela situação, que eu fui desvalorizada por toda uma dinâmica que aconteceu no hospital e tudo mais, o contexto todo, na minha percepção, não que eu tenha sido de fato, na minha percepção houve uma desvalorização. Aquilo para mim foi vivido de uma maneira impactante, isolada e dramática, porque o impacto emocional do DHS, ele tem que ser algo ruim, negativo, porque a gente tem impactos bons, tipo assim, você recebe a notícia que você ganhou na cena, você não vai ter nenhum problema de saúde por causa disso, porque não tem nada de negativo nisso, e é impactante, inesperado, vivido de maneira isolada, né, enfim. Aí, que acontece? Na minha experiência, eu fiz um DHS, e aí, assim, poucos dias depois eu comecei a sentir uma dor no ombro, e eu ficava achando, porque eu fiz esforço físico errado, só que isso não passava nunca. E aí, nessa sessão, a fisioterapeuta que estava conduzindo, né, primeiro tem essa parte da conversa, onde a gente identifica desde quando começou, se aconteceu alguma situação impactante pouco antes de ter apresentado aquele sintoma, e qual seria, e como começou, quais os principais sintomas que começaram. Enfim, aí, quando a gente identifica qual a situação que pode ter gerado aquele DHS, que baixou um programa biológico especial sensato, que é chamado de doença na nossa medicina convencional, a gente, muitas vezes, por conta desse insight, é um momento, uau, você já consegue melhorar. E rapidamente somem os sintomas, porque a gente caminha num certo ritmo biológico, tá? São detalhes um pouco mais complexos que a gente não vai falar nesse momento. Mas toda vez que nós sofremos, então, um DHS, nós entramos num quadro de programa biológico especial sensato, e aí, a parte que os sintomas aparecem, que normalmente, dependendo
do quadro, dependendo das características, normalmente é o que na nova medicina nós chamamos de pós-conflitose, e é o que é chamado de doença na medicina convencional. E aí, nessa hora, a gente procura um médico, normalmente, e o médico da medicina convencional, ele vai diagnosticar e vai tratar normalmente com medicamentos. A nossa conversa aqui é possível você se autocurar? Sim. Agora, eu não estou dizendo que você não vai precisar de usar nenhum medicamento, nenhum outro recurso. Muitas vezes até você consegue passar por essa fase de reharmonização, de reequilíbrio do nosso corpo, sem fazer uso de nada. Mas eu não sou aqui nenhuma xiita de falar que a gente não pode usar medicamento nenhum nem nada. Eu evito, porque sempre tem um custo, né? Tem um efeito colateral. Deixa eu só ver aqui, Márcia, qual o DHS relacionado à compulsão alimentar? Eu vou ver se dá para responder algumas coisas específicas, tá, Fernanda? Legal a sua... Fico doida para responder, sabe? Mas vamos continuar no raciocínio básico aqui. Então, o que acontece? A gente precisa começar a ficar mais conectado conosco para identificar as coisas que nos causam algum problema. E, às vezes, só essa consciência já resolve. Igual uma vez depois que eu tive essa experiência do ombro, eu tive uma experiência um tempo depois, me apareceu uma infecção urinária. E assim, já tinha, sei lá, uns 10 dias, e eu nem gostava de tomar pirídeo, né, mas aí eu já comecei a tomar, porque estava incomodando muito, e eu falei, gente, e mesmo o pirídeo não estava aliviando a contento, marquei outra sessão e fui na doutora Débora. Chego lá, ela faz essa investigação desde quando começou, o que começou, e nesse dia eu não lembrei de jeito nenhum, de jeito nenhum, de jeito nenhum. Mas ela fez umas estimulações no organismo com a microfisioterapia, que é um dos outros caminhos que eu falei para vocês, quando a gente não se recorda, né? E eu saí de lá meio desconfiada, assim, essa nova medicina não funcionou hoje não, porque dessa vez não tem nada a ver. E, detalhe, aí ela falou para mim o seguinte, olha, infecção urinária é o tecido da bexiga, que é um tecido ligado a conflito de território. Então, o que aconteceu alguma coisa com você que você sente que você perdeu espaço, você perdeu emprego, apareceu, sei lá, e ela fez uma série de investigações de coisas que podem significar territórios para mim, né? E para nós mulheres, filho, marido, às vezes pode significar território. A casa, o nosso lar, enfim. Cheguei em casa, comentei com meu marido. Não funcionou, não, dessa vez não deu certo, não achamos nada dentro dessa lógica da nova medicina e contei para ele a história. Aí ele virou para mim e falou assim, não, teve sim. Há 2 semanas atrás aconteceu isso, assim, assim, assado. Uma situação que, assim, na hora eu não me toquei que pudesse ter significado, mas quando o Alessandro falou isso para mim, eu tomei aquele baque, assim, tipo, putz, eureka, uau, momento uau. Gente, umas 4 horas depois eu não tinha mais infecção urinária. Juntou a minha consciência com o insight que eu tive a partir da informação do Alessandro, mais as estimulações orgânicas, o que eu não consegui resolver em 10 dias com um pirídeo, com um monte de coisa, eu resolvi em poucas horas. E assim começou a minha caminhada na nova medicina germânica. Então, quando a gente toma um impacto que baixa esse programa biológico especial sensato, como é que a gente faz o caminho inverso? A gente toma consciência e muitas vezes a consciência é um impacto, só que positivo, né? E aí a gente faz o caminho de volta. E o principal para que isso aconteça é a tal da ressignificação. É chamado também no bioalinhamento, que é uma técnica, uma metodologia que utiliza a nova medicina como base, virar a página. Então, quando nós viramos a página, nós realmente mudamos o sentido daquela situação, a gente se livra daquela percepção negativa daquele impacto, e aí a gente pode seguir adiante, o corpo fica, portanto, liberado para se reharmonizar, para voltar ao seu estado de normalidade, né? Deixa eu ver aqui se a gente tem alguém que perguntou mais alguma coisa. Povo lindo, beijo para vocês. Nova medicina é tudo mesmo, Jussara. Eu falo que minha vida é antes e depois de nova medicina.
Que legal, gente que está fazendo curso aqui. Então, vamos lá. Compulsão alimentar. Se for realmente compulsão alimentar, ela está dentro da categoria que a gente chama no bioalinhamento de sintomas psiquiátricos. Então, não tem um DHS só, não é só um evento impactante, é no mínimo 2, às vezes mais. Então, a gente tem que fazer uma investigação e descobrir que eventos foram esses que aconteceram concomitantemente, porque tem um paralelismo nesses anéis do cérebro. É como se fosse assim, 2 programas muito pesados para rodar, aí ele dá um crash um pouco maior para gerar algum sintoma psiquiátrico. Agora, se for simplesmente assim uma gula, e a pessoa está num processo de sobrepeso, aí a gente pode pensar, por exemplo, em programas de escassez que a pessoa escorregou. Por exemplo, semana passada eu bioalinhei uma paciente que a queixa dela era que ela tinha engordado e não conseguia emagrecer. Até legal falar, porque hoje, enfim, recentemente eu a atendi novamente. Aí, porque como eu não utilizo só nova medicina, só bioalinhamento, às vezes a pessoa vai, faz uma técnica para tratar uma coisa, paralelamente ela vai tratando outras coisas, como psicoterapeuta, enfim. E ela não conseguia emagrecer, essa paciente. Então eu perguntei, desde quando? Tem uns tantos anos. Aconteceu alguma coisa um pouco antes disso, ou nessa época, impactante negativamente, que você se lembra? Aconteceu sim. O que aconteceu? O meu marido teve problemas muito graves nos negócios, decorrentes de umas questões governamentais e tudo mais. Meu marido veio à falência. E aí, nessa época, a gente perdeu tudo, a gente baixou o padrão de vida, e eu tive que trabalhar, etc, etc. E eu comecei a engordar nessa época, e agora eu faço regime e não consigo emagrecer. E aí eu pensei dentro de mim, bingo, né? E aí durante a investigação, a gente precisa observar para ter uma percepção mais exata do evento exato, porque DHS aqui no Brasil a gente até usa com a seguinte ideia: dia, hora e segundo exato do impacto. E aí eu percebi, né, qual foi a coisa mais impactante, de acordo com algumas manifestações do sistema nervoso autônomo que ela deu para mim. Pontuei isso, né, e partimos para os outros passos do bioalinhamento, mas o que eu quero trazer para vocês é a consciência desse programa biológico especial sensato que ela baixou de engordar, de acumular tecido adiposo. Ela sofreu um impacto onde ela se viu ameaçada de passar necessidades. Então, assim, como é que eu vou continuar vivendo? Como é que vai dar para eu sobreviver, para eu alimentar meus filhos, etc e tal? Nesse momento que ela sofreu esses impactos, o organismo dela, de uma maneira linda, que eu acho estratégica, resolve promover uma alteração no seu metabolismo, no sistema endócrino participando, enfim, e aí ela retém tudo ao máximo. Tem gente que, dependendo da percepção, vai fazer uma prisão de ventre, que é um jeito de extrair nutrientes daquele bolo fecal, que muitas das vezes está ligado a um DHS também de medo de escassez. O próprio medo, às vezes, ele funciona como um DHS. Porque tem gente que fala assim, por que tem gente que trabalha num lugar e chega um gripado, aí 2 gripa, 2 não gripa? Por que um gripou? Porque a imunidade está baixa e tal. Na verdade, se a pessoa já entra num processo de medo, tipo assim, ai meu Deus, e agora se eu ficar gripada, eu não posso ficar gripada, ela já pode ter feito um DHS naquele momento, então ela já fica predisposta para poder ter a gripe, né? E esse é um dos principais pontos que a nova medicina foi para mim extremamente valiosa e libertadora, porque quando eu entendi que a gente não é um ser
assim, simplesmente vulnerável aos micro-organismos que passarem por mim no universo. Na verdade, esses micro-organismos, eles vão se manifestar de acordo com uma predisposição que eu estiver ou não, conforme conflitos emocionais, mentais e fisiológicos que eu tiver vivido. Porque o DHS, ele é um impacto que ele é vivido ao mesmo tempo como um drama mental, emocional e fisiológico, porque a gente sente no corpo. Alguém que já passou alguma situação muito impactante e assim sentiu que em segundos mudou do topo da cabeça até o dedão do pé, quando aquela adrenalina jorra assim, esses impactos, que são geralmente de endoderme, eles são mais perceptíveis quando a gente passa por um assalto, alguma coisa de risco de vida, assim, sabe? São mais perceptíveis só no corpo. Só que todos os impactos que nós vivemos, que são categorizados como um DHS, eles são vividos no corpo também, mas às vezes é mais sutil. Às vezes a gente sente só um murrinho no estômago, às vezes a gente sente só um aperto no peito, às vezes a gente sente só uma pontada na cabeça, mas sempre é vivido no corpo ao mesmo tempo que é vivido nas emoções e nos pensamentos. E aí o que eu queria, né, porque a ideia é a gente falar em 21 minutos, mas eu não vou ficar tão rígida com esses 21 minutos, não, porque eu andei levando umas bronquinhas que às vezes o assunto tá interessante, eu corto de uma vez e, enfim, eu quero amarrar esse bate-papo nosso hoje aqui com a seguinte ideia. Vocês não precisam preocupar com embriogênese, com tecido, o que é, vocês só precisam entender hoje o seguinte: se aparecer alguma coisa no seu organismo que não for porque você sofreu um trauma físico, porque você foi envenenado, intoxicado, ou porque você está subnutrido, é porque você viveu um impacto emocional negativo forte, que se chama DHS. Então, se você identificar que você está com uma manifestação sintomática a partir de um DHS, você pode, com o uso da sua consciência, da sua autopercepção, entender o que aconteceu, o que significou para você um problema que teve aquele resultado em você e se liberar mudando alguma coisa, melhorando alguma coisa. Muitas vezes você vai precisar tomar uma atitude. Por exemplo, se você tem um emprego e você sente que você está ameaçado de perder esse emprego, aí você todo dia, um dia você lá escutou assim, estamos com problemas financeiros, receberemos um corte. Puf, DHS. Dependendo, claro, da sua condição emocional, econômica, enfim. Mas suponhamos que para você foi um DHS. Aí todo dia você fica lá assim, desconfiadinho, com medo. E aí, de repente, por exemplo, você começa a sentir dor no estômago. Suponhamos que você assim, ficou muito contrariado, porque aquele emprego é bom, é importante para você, e aí você tem um trauma assim, de contrariedade, e isso é manifestado em você no seu processo digestivo alterado, onde você faz, então, uma gastrite. Aí você está aqui me escutando, passou por alguma situação semelhante, você pensa o quê? Uai, então tem a ver com aquela história. Ou então, eu tô com essa dor de cabeça aqui, porque eu tive aquele problema no trabalho hoje, não dei conta de resolver, fiquei aqui me sentindo impotente mentalmente, minha cabeça tá doendo, e daí? O que eu faço com isso? O que você pode fazer para mudar o sentido disso? O que você pode fazer para se liberar dos problemas que você entende que existe nessa situação impactante? Num primeiro exemplo da ameaça de emprego, você pode, por exemplo, pensar assim, não, mas se eu for demitido, eu tenho tal opção, tal opção, tal opção. Ou então, eu vou começar a procurar um plano B, caso aconteça de eu ser demitido, eu já tenho alguma coisa garantida. Então, você tem uma consciência da ligação da gastrite com a ameaça da perda do emprego. Além de ter essa consciência, o que você faz? Eu preciso de alguma ressalva, eu preciso de um respaldo que devolva para mim uma condição mais saudável de vida.
Porque o que é lindo na nova medicina? A nova medicina simplesmente nos diz o seguinte: nós, enquanto seres humanos, nós temos algumas condições essenciais, indispensáveis para se viver bem. Quando acontece uma situação que alguma dessas condições é colocada em risco ou mesmo retirada de nós, nós adoecemos, porque não está nos atendendo nas nossas necessidades essenciais humanas. E aí nós precisamos agir em prol de nós mesmos para resgatar essas condições essenciais humanas. E muitas vezes nós passamos por DHS, eu dei exemplo de assalto, de perda de emprego, isso é um DHS real, mas o DHS ele pode ser real, simbólico, imaginário ou virtual. Eu vou dar exemplo disso, vou começar a esmiuçar esses detalhes na semana que vem. Não fiquem com raiva. Entendam que o corpo de vocês manifesta algo doído que a consciência deu conta de processar e comecem a treinar, tomar consciência disso. Eu tenho tal sintoma, quando é que começou? Nessa época aconteceu alguma coisa ruim comigo? O que pode ter sido? Então, começa a perceber, e bem conectado com o corpo, porque o corpo ele vai nos dando sinais de quando a gente está percebendo uma coisa que realmente tem a ver, realmente é verdadeira. E aí vocês comecem a agir a favor de vocês mesmos para liberar o corpo. Existe uma máxima na nova medicina que fala assim, o corpo se sacrifica. O corpo entra em sacrifício quando a nossa consciência não dá conta. E aí, quando a gente entende que o corpo está, às vezes, em sacrifício, a gente já fala assim, gratidão, corpo, por ter me poupado de morrer com edema cerebral. Maravilha. Então, assim, você já sai daquele lugar de, eu sou um ferrado, tô adoecido. Não, isso é um programa biológico especial sensato que salva a sua vida, porque é uma estratégia de ganho de tempo. Então, gratidão, corpo, por isso. Agora vamos tentar te liberar. Como? O que aconteceu? E aí você faz essa investigação e vê o que você deve fazer, tanto simbolicamente ressignificando, quanto, dependendo da situação, realmente tomando uma atitude que te devolva uma condição melhor, mais salutar de vida, e dessa maneira você estará liberado. E aí eu quero que vocês me contem assim no direct, quem tem meu WhatsApp também pode mandar o WhatsApp por aqui, para a gente ir trocando essa ideia. E aí aquela história que eu contei para vocês do bioalinhamento da semana passada, onde foi identificado que tinha a ver com a falência do marido e o programa de escassez e tudo mais, então é feito todo um desenvolvimento de raciocínio para que a pessoa entendesse que hoje, que já se passaram anos, é um outro momento, ela não está mais naquele momento, ela não está mais sob aquela ameaça, então ela pode liberar essa memória que está atuando no corpo dela, para que o metabolismo dela volte ao normal e para que ela, ao fazer dieta e malhar, ela vai emagrecer. Não é que a nova medicina vai fazer ela emagrecer magicamente, simplesmente não. Às vezes até faz um pouco, dependendo do quadro da pessoa. Mas aí a queixa dela é que ela fazia dieta, malhava e não emagrecia. Aí sabe o que aconteceu? Uma semaninha depois, ela chegou no meu consultório hoje e falou assim, emagreci 1 quilo. Eu só continuei comendo normal, saudável, como eu já comia, fazendo minha academia e simplesmente eu emagreci 1 quilo. Não é lindo, gente? Não é maravilhoso? Tem N histórias maravilhosas. E a minha vontade é que todos nós possamos acessar esse saber que está aí disponível para nós. E dessa maneira a gente vai ter muito mais autonomia sobre a nossa saúde, vai ter muito mais economia em contas de farmácia, etc e tal. Ok, queridos? Um beijo grande para vocês. Qual DHS? Então, tentei responder aí, Fernanda, depois a gente pode conversar mais, ok? Um beijo, um abraço, bom descanso para todos.